Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Que a paz e o amor de Jesus permaneça entre nós e em nossos corações. E hoje, em mais uma noite de estudo do Livro dos Espíritos, daremos continuidade à segunda parte do capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, especificamente o item união da alma e do corpo, as questões 344 a 352. Então, meus irmãos, antes de darmos início ao nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos a nosso Pai de bondade e misericórdia, agradecermos por mais essa oportunidade que a casa nos oferece para o estudo, agradecer a presença e direção espiritual dessa casa, agradecer por esse momento tão importante no nosso progresso moral, no nosso progresso intelectual, e sabemos que, diante dessa doutrina que nos esclarece, que nos conforta, somente o conhecimento nos liberta. E assim, diante dos irmãos aqui presentes, da direção espiritual dessa casa, pedimos a permissão para o início do estudo da noite de hoje. Pai, Mestre Jesus, permaneça hoje e sempre conosco. Que assim seja. Então, meus irmãos, dando início ao nosso estudo da noite de hoje, na questão 344, que questiona o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Nós temos com certeza essa curiosidade, principalmente quando nós iniciamos o entendimento da doutrina espírita. Sabemos que nós, enquanto experiência reencarnatória, sabemos que nós, enquanto espíritos encarnados, dotados de uma alma, em que momento essa alma se une ao nosso corpo? Vamos entender então o que os nossos irmãos espirituais nos esclarecem a respeito. Eles nos dizem o seguinte: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, o que nós entendemos? No momento da concepção, ali o espírito já elege aquela concepção como oportunidade reencarnatória. Mas fica claro para nós que essa união se completa somente no momento do nascimento desse corpo. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até um instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta número dos vivos e dos servos de Deus. Então, se o espírito se une por um canal fluídico, por um laço fluídico ali no ato da concepção, esse espírito permanece ali presente junto a esse corpo em formação durante todo o período de gestação. Mas não significa que ele fica ali preso a esse corpo. Por quê? Ele está aguardando justamente esse momento do nascimento, quando essa união se faz por completa, corpo e espírito. E ali a gente denomina como um corpo encarnado, como ali um espírito encarnado, juntamente unindo-se corpo físico, espírito e perispírito. Na questão 345, questiona-se: é definitiva a união do espírito
com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Então, questiona justamente se essa primeira fase, que é a concepção, se o espírito pode renunciar ou não àquele corpo. Pode escolher um outro corpo para habitá-lo. E questiona também se é definitiva ou não essa união. Então, os nossos irmãos nos esclarecem que é definitiva sim essa união. No sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, ou seja, uma vez definido essa união, não existe ali um processo de substituição. Não existe ali uma oportunidade daquele espírito não aceitar aquela escolha feita e ceder lugar a um outro espírito. Então, não existe essa possibilidade. Mas, como os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, que laços são esses, meus irmãos? Justamente aqueles laços fluídicos que nós vimos na questão 344. Facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito. Então, ele pode se desprender desse corpo conforme a sua vontade, a sua necessidade. Se este recua diante da prova que escolheu, em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, ou seja, nesse momento ali, ainda como é muito frágil, muito fraco, né, essa união por esse laço fluídico, esse espírito pode se prender sempre que julgar necessário. Mas a união é definitiva. Então, não permite ali qualquer desvinculação desse corpo, desse espírito. Questão 346. Que faz o espírito se o corpo que escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Então, nós entendemos que, mediante a escolha do espírito, ele se conecta ali àquele corpo, né, de forma fluídica. Porém, nós sabemos que esse corpo, essa matéria, está sujeita a não vir ao seu nascimento. É muito comum a gente ver as práticas de aborto que acontecem de forma muito espontânea, contra a vontade, inclusive, daquela mãe, né, que está ali no período de gestação. Então, o que acontece quando esse corpo morre antes de verificar o nascimento? O espírito escolhe outro. Então, ou seja, o espírito precisa do corpo para ter a oportunidade reencarnatória. Diante a morte desse corpo físico antes do nascimento, o espírito volta e escolhe o outro corpo a habitar. E, ou seja, nessa mesma pergunta, o item A, qual que é a utilidade dessas mortes prematuras? Ou seja, por que elas acontecem? É uma vontade do espírito? É uma rejeição do próprio corpo que ali não quer realmente encarnar naquele espírito? Por que acontecem essas mortes prematuras? Então, os nossos irmãos nos esclarecem o seguinte: dão-lhes causas, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, ou seja, nós sabemos que a matéria é imperfeita. O espírito, ele tem toda uma trajetória. Esse espírito foi criado simples, ignorante, e tem ele, diante da misericórdia divina, a oportunidade de sucessivas reencarnações para buscar o seu aperfeiçoamento, mas a matéria já é o contrário. Ela passa por imperfeições. A matéria passa por questões orgânicas, fisiológicas, e que lhe submetem, muitas vezes, essas imperfeições. Então, ou seja, as mortes prematuras não é diretamente ali relacionado ao espírito, mas sim à própria imperfeição da matéria. Questão 347.
que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Como acontece, meus irmãos, os abortos, antes mesmo do nascimento, nós também sabemos que existem as mortes pós-nascimento. Alguns irmãos, pós o nascimento, trazem consigo algumas imperfeições dessa matéria e por muitas vezes a ciência não consegue reverter determinados quadros, e esses quadros, diante essas imperfeições, levam esses irmãos a esse desencarne prematuro. Então, o que os nossos irmãos nos esclarecem em relação a essas questões? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Então, ou seja, foi questionado a utilidade que o espírito encontra nessa encarnação que morre poucos dias depois. Então, que utilidade que tem? Então, é respondido que o ser não tem consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, ou seja, o espírito teve ali a oportunidade, por poucos dias, por habitar aquele corpo, e que, num período muito curto, esse corpo veio ao seu desencarne. Então, ou seja, o espírito, naquele momento, ele viveu aquela oportunidade, por muitas vezes pode ser até uma necessidade do próprio espírito passar por aquele período tão curto, porém, a gente sabe que não é uma relação de prova para esse espírito diretamente. Não é uma relação de prova para esse corpo que ali está habitando. E sim, a questão da morte prematura é uma prova para os próprios pais. Então, identificamos também casais que por muitas vezes tentam ali terem a questão dos filhos, por situações diversas, não conseguem que esses filhos venham por meios naturais, inclusive por essa concepção natural. E aí, por muitas vezes, nós temos também a oportunidade de recorrermos à ciência, de recorrermos a mecanismos que nos auxiliam, por muitas vezes, naquelas condições que naturalmente não se consegue obter ali uma gestação e até mesmo o nascimento de um filho tão esperado. Então, tudo isso que por muitas vezes acontece com esses pais, diante sucessivos abortos, os quais a gente conhece, a gente sabe, é uma prova para esses pais. É uma prova para aqueles que estão ali de forma tão ansiosa, de tanta esperança, a vinda do filho querido. E aí, graças ao avanço da ciência, existe uma oportunidade da ciência colaborar muitas vezes com esses casos e permitir a esses pais superarem essas provas. Mas com certeza elas trazem lições importantes para esses pais que de uma forma natural não conseguem ali obter a maternidade de uma forma natural. Então, por muitas vezes, aqui, como dito para os nossos irmãos, essa morte prematura é uma prova para os pais. Questão 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Então, ou seja, no ato da concepção, quando ali o espírito já une a esse corpo em formação, ele já tem a consciência de que esse corpo pode não ter a probabilidade de vida? O que os nossos irmãos nos esclarecem? Sabe-o algumas vezes. Mas, se nessa circunstância
reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Então, o que fica claro para nós? O espírito tem a consciência dessa morte antecipada, antes do nascimento. Mas se o espírito faz a escolha a esse corpo, a essa concepção, os nossos irmãos nos esclarecem que esse espírito está fugindo à prova. Ele está fugindo à reencarnação. Então, meus irmãos, o espírito, quando se une a essa questão, sabendo que o espírito pode vir não nascer, se ele faz isso de uma forma consciente, como fuga da sua reencarnação, saiba que numa oportunidade futura, seja da sua escolha, ou seja, ali por uma necessidade da sua reencarnação, ele não vai ter condições de fugir da mesma. Então, ou seja, diante a negação dessa reencarnação, ela pode vir de uma forma compulsória, como a doutrina nos esclarece. Então, o espírito pode ter a consciência, sim, de que esse corpo não tem a probabilidade de vida. Mas se ele habita com a intenção de não reencarnar, e nós sabemos que a reencarnação é necessária, principalmente quando ainda espíritos imperfeitos, como oportunidade para evoluirmos moralmente, evoluirmos no progresso, ela vai acontecer, seja ou não da vontade desse espírito. Questão 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Então, ou seja, não tendo a oportunidade da encarnação por uma questão da morte prematura desse corpo físico, o espírito volta ao plano espiritual e imediatamente já existe uma outra oportunidade? Vamos ver o que é esclarecido nessa resposta. Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a encarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então é aquilo que a gente disse agora há pouco, meus irmãos. O espírito tem a oportunidade da escolha. Então esse espírito volta para o plano espiritual e é dado a ele a oportunidade de uma nova escolha. Porém, se existir ali o entendimento e a necessidade de uma encarnação imediata, mesmo contrária à vontade desse espírito, ela acontecerá de uma forma compulsória. Ela será determinada e ali ela acontecerá. Então, se o espírito escolheu ali um corpo que realmente não teve essa oportunidade da encarnação, simplesmente para atender ali uma necessidade dessa encarnação, para ele voltar ao plano espiritual, ele pode voltar, mas se necessário, imediatamente pode ser atribuída a ele de forma compulsória. Então, é isso que nos esclarece a questão 349. Questão 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Então, ou seja, o espírito pode arrepender daquela escolha que ele fez como oportunidade reencarnatória? Uma vez que, unido, nós vimos que não é possível mais ele desvincular desse corpo, e sim seguir ali todo um período de gestação e no ato do nascimento se unir a esse corpo de forma definitiva? E o que nos esclarece?
vem uma segunda pergunta. Pergunta-se, como o homem se queixa da vida que tem? Então, ou seja, o espírito pode arrepender, como a gente arrepende e queixa por muitas vezes da vida que a gente tem? Se desejara que outra fosse ela, então, ou seja, o espírito pode questionar, assim como nós questionamos a nossa vida? Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Então, meus irmãos, é tão bonito, é tão perfeito a misericórdia divina, que esse espírito não traz mais consigo essa consciência da escolha. É por isso que a misericórdia divina nos dá a oportunidade, nos concede o esquecimento. Ou seja, a partir do momento que encarnamos, uma nova vida se inicia. E se nós tivéssemos essa consciência, nós tivéssemos essa memória do passado, com certeza o nosso sofrimento seria muito maior. Por quê? Nós ficávamos presos justamente a tudo aquilo que nós vivemos no passado. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então, meus irmãos, como nós temos essa oportunidade de esquecermos esse passado, esquecermos todo esse planejamento reencarnatório como condição necessária para que nós iniciemos uma nova vida material, espiritual, então nós não lembramos, não temos mais a consciência dessa escolha. Porém, aqui, depois de encarnado, na nossa condição humana, nas nossas fragilidades, diante de todos os nossos vícios, diante o meio no qual nós estamos ali encarnados, podemos sim achar pesado demais essa carga. E por muitas vezes, nós não conseguimos ter forças suficientes, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, e aqui os nossos irmãos nos esclarecem que muitas das causas dos suicídios são decorrentes dessas dificuldades de superar determinadas provas, determinadas expiações, as quais nós não conseguimos enfrentá-las. Então, ou seja, consciência nós não temos dessa escolha. Porém, nós sabemos que ela foi planejada, ela foi programada na condição da nossa encarnação. Porém, podem acontecer situações, como nós conhecemos, de não termos condições de superarmos tudo aquilo a qual nós escolhemos, nós nos submetemos. E aí, infelizmente, vem as práticas de suicídio. Questão 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Então, ou seja, nesse momento que existe um laço fluídico não muito forte, antes do nascimento, o espírito goza das suas faculdades antes dali encarnado? Vamos entender o que essa resposta nos diz. Mais ou menos, conforme o ponto em que se acha dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce
de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase sempre ao de um espírito encarnado durante o sono. Então, ou seja, ele está ali ligado ao corpo por esse canal fluídico, por esse laço fluídico, porém ainda não está completa essa sua ligação. Portanto, aí está uma das causas, um dos fatores que ele ainda não tem todas as suas faculdades à disposição de acordo com a necessidade que ele tem dessa conexão completa com esse corpo físico. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam. Então ali nós já temos o quê? O véu do esquecimento presente em nosso espírito. Assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, meus irmãos, o espírito, quando desencarnado, ele volta ao plano espiritual, ele tem a oportunidade de resgatar toda essa sua consciência. Então, ali, no plano espiritual, ele tem a oportunidade de trabalhar, inclusive, esse exame de consciência. Avaliar as oportunidades às quais ele já passou e, além disso, utilizar-se dessa consciência como uma forma de planejar uma nova reencarnação. Porém, não teria para ele proveito algum continuar com essa consciência, sendo que compete a ele, mediante a misericórdia divina, esse esquecimento, justamente para se desprender desse passado e olhar para uma próxima oportunidade como oportunidade de continuar todo o seu progresso. E se assim tivéssemos a oportunidade de lembrarmos de todo esse passado, com certeza ficaríamos presos a ele, não nos libertando dos erros e das imperfeições pretéritas e continuaríamos com certeza numa vida de sofrimento. E não aproveitaríamos da oportunidade a qual o Pai nos concede. Então esse esquecimento, ele se faz necessário enquanto encarnado, porém essa consciência retorna quando retomamos na condição de espíritos desencarnados. Então, tudo isso é da providência divina, nós sabemos. Tudo isso tem a sua finalidade. Portanto, não adianta, por muitas vezes, nós querermos vincularmos ao Espiritismo questionamentos de vidas passadas. Queremos ir ao encontro do Espiritismo para sabermos o que fomos no passado, para buscarmos oportunidades de regressões. Muitas vezes a gente procura o Espiritismo para tentar que a gente saiba muitas causas dos nossos sofrimentos presentes, pensando que o Espiritismo vai nos levar a essas condições. E o Espiritismo orienta que de nada tem de proveito a gente buscar isso no passado. Nós sabemos que existem terapias, principalmente relacionadas ao campo da psicologia, ao campo da psiquiatria, que trabalha com regressões de memória. Mas nada disso tem de relação com a doutrina espírita. A doutrina espírita nos orienta a esquecermos desse passado e não queremos buscar entendimento qualquer. Entender as nossas causas, os nossos sofrimentos é necessário, mas diante da doutrina espírita, nós temos o esclarecimento, nós temos o entendimento e nos dá o caminho
para que nós superemos essas dificuldades. Mas ficarmos presos a um passado e querermos justificar determinadas situações na nossa encarnação atual vinculada a encarnações passadas, não nos traz proveito algum de vivermos aqui uma oportunidade de progresso, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de trabalharmos as nossas imperfeições. Então não compete ao Espiritismo levar qualquer irmão a esse tipo de prática, mas sim ao entendimento, ao esclarecimento e, acima de tudo, ao caminho da verdade e do amor, conforme o Cristo nos ensinou. Questão 352, a última questão do estudo da noite, meus irmãos. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Como que isso acontece? Acontece de forma ali momentânea ou isso vai acontecendo de forma gradativa? Então, o que os nossos irmãos nos esclarecem? Não retorna, não recobra, imediatamente. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Então, ou seja, ali o espírito encarnado a uma matéria, juntamente com o desenvolvimento dessa matéria, de forma gradual, vai ali o espírito recobrando, reconquistando as suas faculdades. O espírito se acha numa existência nova, preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. Instrumentos esses relacionados a esse corpo físico. Então, ou seja, o que é novo, meus irmãos? É essa matéria, esse novo corpo físico. Esse espírito que habita, ele não é ali um espírito novo como aquela matéria. Mas para ele trabalhar as suas faculdades, ele tem essa dependência desse corpo físico. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, por muitas vezes, a gente vê determinadas faculdades em alguns irmãos ali na fase inicial da sua vida material. Como exemplo, a gente vê tantas crianças que trazem uma inteligência para a música, uma inteligência para matemática, para ciências diversas. Então, ou seja, nós sabemos que esse espírito que habita aquele corpo, ele está utilizando daquele corpo, mas trazendo consigo uma bagagem que permite aquele irmão, em tão pouca idade, ter essa faculdade. Então, ou seja, essa matéria, à medida que ela se desenvolve de forma gradual, vai possibilitando também a esse espírito colocar ali as suas faculdades que ele traz de reencarnações anteriores e o qual essa bagagem foi construída. E que ele tem ali a oportunidade diante desse corpo de demonstrar essas faculdades. Então, a gente vê muitos exemplos de crianças muito prematuras trazendo consigo essa inteligência, seja musical, seja no campo da ciência, seja no campo do esporte. Crianças que têm uma habilidade fantástica em tão pouca idade, que muitos de nós, às vezes, não temos em uma idade superior, e essas crianças demonstram, por muitas vezes, essas faculdades acima, daquilo que a gente chama de uma normalidade. Mas a gente sabe que essa inteligência, toda essa faculdade não está relacionada à matéria, mas sim do espírito. E o espírito usa dessa matéria de forma gradual para colocar ali à mostra tudo isso que ele traz na sua bagagem espiritual. Então, meus irmãos,
É um estudo que nos traz um esclarecimento muito amplo, justamente porque temos curiosidade justamente de entendermos o momento em que nós, na condição de espíritos, habitamos esse corpo físico. Em que momento tudo isso acontece? E como é que isso acontece? E isso, o estudo da noite de hoje, nos proporcionou esse entendimento. Desejo uma boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo transborde no coração de cada um de vocês, das suas famílias, abençoe os seus lares e fiquem todos nesse abraço caloroso do Mestre Jesus. Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade, na presença da espiritualidade superior, que nos trouxe o entendimento de mais algumas questões do Livro dos Espíritos. Oportunidade esta que aqui concedida, tivemos condições de evoluirmos ainda mais no entendimento em torno da nossa relação enquanto corpo físico e enquanto corpo espiritual. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, espiritualidade benfeitora, obrigado a essa casa que nos acolhe e que nos dá essa oportunidade, através desse canal, de levarmos o conhecimento e levarmos o entendimento. Sabemos que só o esclarecimento nos possibilita uma nova vida. Somente o entendimento nos possibilita nos livrarmos de muitas questões às quais estamos presos por não buscarmos a fé raciocinada acima de tudo. Agradecemos pela doutrina espírita que nos concede essa oportunidade de nos dar todas as respostas necessárias diante as nossas dúvidas e questionamentos. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, espiritualidade benfeitora. Que assim seja. É isso.